Glória a Deus. O assunto de hoje é sobre Eliseu, dentro do capítulo 4 de 2 Reis. O primeiro encontro de Eliseu aí no capítulo 4 é com uma mulher que era casada com um dos filhos dos profetas, e ela ficou viúva, e o marido dela morreu e deixou dívida para ela pagar. Um profeta morreu endividado e deixou a esposa dele com problema. O segundo encontro de Eliseu dentro do mesmo texto já não é com uma mulher viúva, porque a mulher viúva ela não tinha marido e tinha filhos. Agora é com uma mulher rica que tinha marido, mas não tinha filhos, e ela conseguia discernir quem era um profeta. E o terceiro encontro de Eliseu foi com os filhos de profeta, quando eles estavam com muita fome e tinha veneno na panela. Vamos ao menos falar dos dois encontros dele, porque nós temos encontros com as pessoas todos os dias. Nós nos encontramos com homens de Deus todos os dias. E como é que Eliseu era chamado? Homem de Deus. Isso é muito importante para nós. Então o capítulo 4 é o homem de Deus em ação no mover profético. Eu poderia chamar você de mulher de Deus? Eu poderia chamar você de homem de Deus? Às vezes as pessoas vão no gabinete e falam: pastor, estou com esse problema, estou com esse dilema. E para alguns eu só digo assim: levanta e seja um homem de Deus. Levanta e seja uma mulher de Deus. Vamos ler então o versículo 1 do capítulo 4. Pode ler, Felipe. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Pastor Tiago. Bom dia, Pai do Senhor, amém. É interessante saber que a iniciativa da mulher em procurar o profeta. O texto diz aqui que o marido dela trabalhava com Eliseu, né? O marido dela trabalhava com Eliseu e ela se pegou com as dívidas. E naquela época, esse povo, quando queria pegar os filhos como escravo, não era algo assim incomum. Eles se baseavam na lei mosaica, em Levítico, né? Fala sobre entregar os filhos para pagar a dívida. Então, eles estavam respaldados em pegar os filhos. Mas o interessante aqui é que ela se atentou e falou: peraí, tem um homem de Deus aqui, eu preciso procurá-lo, para que essa legalidade de que os homens pegariam os filhos, vejam, imagina vocês, né, gente lá, e hoje, nos dias de hoje, alguém vai pegar os seus filhos e tá na legalidade, você não podia fazer nada. Hoje chama a polícia, né? Estou pegando meus filhos. Não, eles iam pegar os filhos para pagamento de dívida e estava tudo ok. E o que eu acho interessante aqui é que essa mulher, ela tomou a iniciativa de procurar o homem de Deus. No versículo 2, e Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Maria Emília. Graça e paz, bom dia, irmãos. É tão interessante isso aqui. Eu estava, o pastor Tiago falando e eu pensando. Ela disse assim: eu não tenho nada, uma botija, a não ser uma botija de azeite. O azeite, ele significa a unção do Espírito Santo. Mas quando ela diz assim, eu não tenho nada, ela está dizendo assim: Senhor,
se o Senhor não fizer, não sobrou mais nada. Muitas vezes nós também ouvimos palavras proféticas, palavras do altar, mas nós ainda estamos apegados a alguma coisa, e essa coisa nos impede de ouvir a palavra profética e aplicar e obedecer esta palavra profética. Então, quando ela diz, eu não tenho nada, tudo foi tirado, e ela se apegou a essa palavra profética. Ela se conduziu através do que o homem de Deus falou para ela. E que nós não venhamos a esperar chegar no nada para ouvir e obedecer a palavra profética. Isso é muito profundo. Tem uma coisa importante nesse texto, além da resposta dela, é que ela estava tão triste, tão desesperada, que a resposta dela foi: eu não tenho nada. E se eu perguntasse para você, o que você tem em casa? O que Eliseu estava mostrando para ela, que o que ela precisava, ela já tinha. O azeite, ele é símbolo de quê? Ele é símbolo de quê, gente? O azeite é símbolo de unção, símbolo do Espírito Santo, não é verdade? E ela falou assim: eu tenho uma botija de azeite, não tem nada, como é que eu vou pagar minhas dívidas? E o princípio aqui é reconhecer o que você já tem. Ouçam-me, às vezes a gente está com um problema e nós colocamos o olho no problema, e é do ser humano mesmo, e a gente esquece de tirar o olho do problema, porque a Bíblia diz que Deus sempre dá o escape, né? Imagine, você tem uma dívida de 100 mil, aí você anoitece, amanhece pensando nessa dívida, você nunca sai dela, você tem que colocar ela numa caixa e buscar o escape, procurar o recurso, né? E Deus vai e pergunta: o que você tem em casa? Não é o que você não tem, o que nós não temos, está claro, mas é o que você tem. Aí a minha pergunta é: de quantas vasilhas de azeite ela precisava? Porque se ela fosse calcular quanto ela precisava, a resposta dela estava certa. Para o que eu preciso, eu não tenho nada. Aí talvez você está aqui, para o que eu preciso, o que eu tenho não é nada. É o princípio do milagre. Qual que é o princípio do milagre? Teve um dia que ele falou com um menino dele: vai lá e olha se vai chover. Eu vejo uma nuvem do tamanho, era suficiente para chover? Mas bastava. Dentro da minha casa eu só vejo uma vasilha de azeite. Se você está entendendo que o homem de Deus se move no profético, só precisa de um sinal. O primeiro milagre de Jesus não foi multiplicação de pão, mas quando o povo tinha fome, ele não precisava de uma padaria de pão, ele só precisava de 5 pães. Mas aos nossos olhos, 5 pães para 15 mil pessoas era? Aí eu pergunto para você agora: o que você tem resolve o seu problema? Depende. Se a sua conversa está no profético, só precisa de um sinal. Pastor, isso me chama a atenção também aqui, é que a necessidade dela, ela poderia enxergar o homem ou o homem de Deus, porque Elias se movia no profético, e eu creio que até mesmo ele se assustou, porque no versículo 2, nessa versão aqui diz assim: e Elias lhe disse:
que hei de te fazer? Ou seja, o que eu vou fazer? Eu acredito que se ela estivesse pensando assim, peraí, esse homem só mexe com as coisas, ele vai mexer com coisa financeira? Ele vai ter alguma instrução financeira? Eu vou procurar a Maria Emília, sobre questão financeira? Ela não sabe de nada. Eu vou procurar o pastor Evandro para resolver o meu problema financeiro? O pastor Evandro não sabe de nada de finanças, por que eu vou procurar ele? Mas se procurar, vou procurar o Felipe. Felipe, você sabe alguma coisa assim de engenharia e tal? Vou procurar o Felipe para quê? Para perguntar sobre engenharia. Mas ela enxergou o homem de Deus. Mas não, ele tem alguma instrução de Deus para mim. Ela não enxergou o homem comum, ela enxergou a unção profética. E isso eu acho fantástico. Ela foi ao homem de Deus. Mas olhem para mim. O que você tem em casa? Para uma pessoa que caminha no profético, você precisa de 10 milhões, você não precisa ter 10 milhões. Você precisa saber se você já tem um sinal profético. Quantos entendem? Quantos entendem? Jesus perguntou para eles: o que vocês têm? Lá naquela multidão com fome. O que eles tinham? Aos olhos dos homens, eles tinham o insuficiente. Aos olhos dos homens, tinham o insuficiente. A minha pergunta para você: o que você tem? Eu só ganho isso. Não importa quanto você ganha, é o que Deus está te falando. É o que Deus está apontando para você. É que é importante. A Bíblia diz que tem duas formas da gente viver: sábio ou tolo. Eu queria sugerir você que, quando você estiver estudando a Bíblia e você estiver com dúvida assim, o que eu vou estudar? É uma sugestão. Você pode falar assim: eu vou escrever tudo sobre o que a Bíblia diz sobre tolo. Uma folha não dá, tá? Os versículos. Pegue um caderno e escreva tudo que Deus fala sobre o sábio. E depois você começa a conciliar uma coisa com outra e começa a olhar para si. Esse é um exercício que a gente tem que fazer para a gente dar uma melhorada. Porque a Bíblia diz, por exemplo, o tolo, ele trabalha tanto ao ponto de perder o caminho de casa. E parece que para nós é virtude trabalhar até morrer. Mas biblicamente não. Então ela sabia onde ela ia. Ela foi no profeta. O profeta não falou assim: ajoelha aí que eu vou orar por você. A pergunta foi simples: o que você já tem em casa? Ela disse: uma botija de azeite. Qual foi a resposta dele? Então ele disse: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não pede pouco. Vai, Felipe. Pastor, é interessante, eu estava meditando um pouco sobre isso em casa, e o pastor Tiago falou, né? Ela não foi procurar alguém especialista em finanças, foi procurar o profeta. E geralmente o que você vai ouvir do profeta, muitas vezes não é o que você espera. Uma mulher endividada, podendo perder seus filhos, a primeira instrução do profeta: pede emprestado. Ou seja, você tinha um credor, agora você vai ter vários, todos os seus vizinhos. E eu meditando nisso, pensando, né, que o mover profético é muito diferente, né? Quando a gente está falando do mover profético, não vai seguir a lógica dos homens, não vai seguir o que aos olhos humanos seria o mais correto, a prática mais fácil para sair do problema, né? Porque o mover profético não tem a ver com isso, tem a ver com o que você está ouvindo de Deus, né? Quais são as instruções de Deus a respeito disso? Então aqui nós vemos as instruções do profeta. Primeira coisa: vai. Geralmente quando a gente
tem essas conversas, né, em um nível sobrenatural a respeito dessas coisas, não é para passar a mão na cabeça, né? Era uma viúva dos filhos dos profetas, né? Pessoal que estava com Eliseu, acompanhando Eliseu, e ele não foi lá para passar a mão na cabeça dela. Primeira instrução: você tem que fazer alguma coisa. Vai. E aí pede emprestado. Ou seja, tinha um credor, agora você vai ter vários. Muitas vezes escutar essa instrução do profeta é difícil, né? É difícil para a pessoa que já está sofrendo. Fala, eu posso perder meu filho a qualquer momento. Fazer isso não é a instrução mais fácil de seguir, né? E esse vai é o que a gente menos quer fazer quando a gente está com problema. Não é, gente? É aquele assim, levanta e vai. Mas uma coisa importante, pode falar? É porque, na verdade, ela estava com medo. Era uma mulher assustada, era uma mulher que estava para perder os filhos, né? E ela se viu numa situação ali que ela não tinha o que fazer. Quando ela diz assim, eu não tenho nada, ela está dizendo assim, eu estou desesperada, eu não sei o que fazer. E aquilo impediu que ela visse a unção de Deus, um pouquinho de unção de Deus que ainda tinha na vida dela. E o interessante é que ela fez algo que muitas vezes nós não fazemos. O medo nos paralisa, né? E ela pegou e sobre a palavra profética, ela venceu o medo e ela foi. E ela se moveu. Então, muitas vezes a gente precisa vencer o medo, porque às vezes às vezes a gente recebe uma palavra que a gente vai falar assim, gente, é muito doido isso. Como que eu vou fazer isso e vai dar certo? Mas se vem de Deus, não tem como dar errado. A gente precisa vencer esse medo e crer no profético, crer no que Deus está falando conosco através dos seus profetas. E é engraçado que muitos aqui poderiam até dizer assim, é verdade. Quando a gente fala assim, vai que vai dar certo. Quando tá doendo, é difícil a gente acreditar que vai parar de doer. Quando a gente está afundando, é difícil acreditar que vai parar de afundar, né? E quando está acontecendo... Só que Eliseu sabia algo que ela não sabia. Eliseu via algo que ela ainda não via. Eliseu sabia de algo, assim como Jesus. Quando Jesus falava com as pessoas, levanta e anda, pega a sua cama, eu acredito que os discípulos ficavam assim. É porque ele já tinha visto eles andando, já tinha visto, sabe de algo. É como os pais, quando falam com as crianças, pode ir e tal. Qual das crianças de 5, 8 anos sabe que a escola está paga, que o uniforme está... Nenhum deles. Os pais sabem de muitas coisas que os filhos não sabem. Jesus sabia de muitas coisas, sendo Deus tudo, e os discípulos não sabiam de nada. E o profeta sabia de algo que ela não sabia. E aí vem o que a Maria Emília disse, ela precisava agora ouvir as instruções. E ouvir instruções de profeta é duro, porque não, ou quase nunca é normal. Foge à normalidade. Foge à normalidade, porque ele diz, vai e pede emprestado vasilhas. Agora você no lugar dela, eu tenho uma botija de azeite, ele manda eu buscar vasilha com todos os meus vizinhos, não importa se sejam 5, seja 10, seja 15, mas ele falou assim, mas não busca pouca vasilha não está escrito aí? Busca muitas vasilhas, no final está assim, busca vasilha, não poucas. Agora imagine, eu chego na sua casa e digo, vai em todas as casas que você conseguir, e busca as vasilhas que você conseguir. Para quê? Nós vamos encher de azeite. Você ia duvidar. Ia duvidar. Porque aí tem a dor, tem o medo, e quando a gente está com dor, misturado com medo, vem a descrença, a fé já foi embora, já tudo vazou, e ele diz, mas você tem que ir, tem uma parte que você tem que fazer. Tem a parte que você tem que fazer. Qual é a parte? Levanta e vai buscar vasilha. Um princípio importante. Você não pode orar para receber antes de se preparar para receber.
Só que só se prepara para receber quem crê que vai receber. Como é que você vai se preparar para receber 1000 litros de azeite? Um exemplo. Deus manda 1000 litros de azeite e você tem uma vasilha de 10 litros. Vocês acham que Deus vai mandar? Sim ou não? Sim ou não? Não. Meu Deus, te peço que me abençoe. A minha pergunta não é se você está orando pela bênção, é se você tem caráter, preparação e vasilha para receber a bênção que você está dizendo que Deus vai mandar. Vocês lembram do povo que saiu do Egito? A terra estava pronta. E eles? Não. Eles entraram? Não. Deus vai me abençoar. Ok? Você está pronto? Para receber o que Deus ia mandar para ela, ela precisava se levantar e buscar vasilha. Agora vamos a outra coisa. Agora imagina a casa dela cheia de vasilhas e os vizinhos perguntando: para que isso? Iam falar o quê? Tá doida? É assim ou não é? Imagine você comprando a roupa do seu casamento, você solteira ou solteiro, e coloca lá: já comprei o vestido, já comprei as coisas. Ah, mas vou fazer para ver se vem. Não, é quando você ouve uma palavra profética, aí você faz. Estão entendendo ou não? Você precisa aprender a caminhar debaixo de uma palavra. Aí eu vou perguntar para você agora, escreve aí nas suas anotações: debaixo de que palavra você está andando neste ano? Pastor, como assim? Talvez você está andando assim: a palavra desse ano para mim é: Deus vai vir me fazer milionários para eu sustentar missionários. Aí o que você faz? Te prepara, já anda com a roupa pronta, palavras prontas, já se preparou, já estudou e tal. Coisa simples. Uma pessoa na nossa igreja falou assim: pastor, Deus me falou que vai me dar 2 caminhões. Eu falei: cadê a garagem? Ele fez. Eu fui até lá, falei: pastor, as garagens. Falei: cadê os caminhões? Eu já comprei. Ele fez: você comprou fiado? Não, eu comprei e paguei os 2. E no dia que nós conversamos, ele estava no vermelho. Só que ele tinha uma palavra. Ele estava debaixo de uma palavra. E eu me lembro dele falar assim: e tudo que Deus colocar nas minhas mãos não é mais meu. Eu lembro, pastor, o dia que o senhor falou da mordomia, agora eu sou mordomo. Aí ele falou assim: um dia o cara queria entrar aqui para roubar. Eu falei: está roubando, não é eu. Você vai ver com o dono. Eu disse para vocês na igreja, a chave está lá em casa até hoje. Vou procurar, vou trazer para vocês. Eu comprei uma chave de um Gol, porque eu falei assim: vou comprar um Gol. E eu comprei a chave primeiro, eu estava debaixo de uma palavra. E eu vou contar para vocês: a chave não tinha nem um dente, porque eu não sabia qual era o motor, qual era o carro. Comprei a chave lisa, fui lá na loja, na banca, na Avenida Minas Gerais, esquina com o Marechal Floriano, em Valadares. A banca está lá até hoje. Eu quero uma chave, aquela ali, da Volkswagen, de Gol. Ah, mas você trouxe a outra do carro? Não, não tenho carro ainda não. Me dá só a chave. Não é que eu falei assim: eu vou comprar para ver. Não, debaixo de uma palavra. Eu contei ontem para o irmão que está aqui. Eu falei com ele assim: um pastor amigo meu marcou um culto de adoração na casa dele, e ele colocou uma faixa de gratidão a Deus pelo carro que Deus deu ele, que Deus mostrou para ele que era um Gol verde. Eu falei: rapaz, você orou pouco, podia ter orado por um Corolla prata. Ele falou: não, mas Deus falou, brincando com ele, né? Pastor Sebastião. Ele falou: não, Deus me mostrou um Gol verde. Eu falei assim: amém. Se Deus mostrou, amém. Sabe o que ele fez? Fez uma faixa, chamou a igreja, fez um culto de gratidão a Deus pelo carro. Cantaram, oraram, agradeceu a Deus. E não tinha um carro ainda. O que vocês acham que alguns irmãos falaram? Mas era a vasilha.
ele tinha uma botija de azeite, ou seja, ele tinha uma palavra ungida. Ele tinha uma palavra. Eu só preciso de uma botija de azeite. Eu só preciso de uma gota da unção. Se Deus falar, minha esposa está ali, eu falo, se Deus falar, eu estou acelerando. Se Deus falar, eu pulo dentro. Eu mergulho de cabeça. Se Deus falar, eu entro na luta, mesmo sabendo que é 10 contra 1. E se Deus não falar, eu não saio também não. Pode puxar cabelo, arrancar dente, dar joelhada, cotovelada. Não, Deus não falou para sair ainda não, eu não saio. Você escreveu aí? Debaixo de qual palavra? Anota aí. Debaixo de qual palavra você está caminhando esse ano? Pastor, não tem palavra nenhuma. Então escreve nenhuma. Ou vocês não trouxeram o caderno que eu falei para trazer? Quantos trouxeram? Discipulado tem que ter anotação. Pode ser o seu tablet, o seu caderno, porque agora é hora de você anotar. Porque daqui a um ano você vai olhar para a palavra assim, naquele dia eu recebi uma palavra. Debaixo de qual palavra você está caminhando? Por exemplo, dia 3 nós vamos começar 7 meses proféticos, é uma palavra. Deus disse, nós vamos andar debaixo de uma nuvem profética por 7 meses, é uma palavra. Aí acabou, gente, aí acabou. Aí eu sei que Deus vai liberar a palavra profética para tudo quanto é lado. Busque vasilhas vazias. Para quê? Para Deus encher. Se você não está debaixo de uma palavra, você está com um problema, porque você está todo dia buscando uma palavra. Vamos no versículo 4. Sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho, traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. E aí, gente? Pode falar. Tem uma palavra que a gente sempre ouve quando conversa com o pastor Evandro, que ele diz assim, que as coisas de Deus são ilógicas, né? E de fato não tem lógica tudo isso aqui que essa mulher está vivendo no profético. A conta não fecha, né? E se mover por fé, quando na minha versão aqui está escrito assim, vai, né? E pede seus vizinhos, mas peça muitas vasilhas, né? Eu fico imaginando, você tem uma vasilhazinha aí para me emprestar? Não, eu tenho umas 2 aqui. Tá bom, serve 2. Aí você tem uma? Não, eu tenho uma só. Ele falou assim, vai, pede muito. Eu falei, você tem quantas sobrando aí? Você tem, não, 10, não, me dá aquela outra também. Então a instrução do profeta aqui não foi para ser educadinho com o vizinho, dizendo, olha, se tiver sobrando aí uma vasilha, você me empresta? Não, pega emprestado e pede muita. O que me vem ao coração, pastor, é que quando o profeta pediu para ela ir buscar muitas vasilhas, mas pede muitas, ele está falando, vai derramar muito, vai vir muito, pede muito que vai vir muito. E naquele momento parece que, não, vamos ver o que a gente consegue. Você imagina se Deus falar assim, vai ter bênçãos inesgotáveis vindo aí. Vai vir bênçãos inesgotáveis. Quantas vasilhas vocês vão pegar? Quantas vasilhas? Tem bênção inesgotável vindo aí. Vocês vão pegar quantas vasilhas? Poucas ou muitas? Aonde tiver. Eu vou procurar onde tiver. Só que aí o menino perguntou para o menino, né? Cadê mais uma? Acabou. E o que aconteceu com o azeite? Cessou. Vai, Maria Emília. Forte, né? É forte. Quando cessa as vasilhas. Quando cessam as vasilhas, cessa o azeite, cessa o recurso. Fala muito também da nossa disposição. Nós somos as vasilhas, né? Até onde eu estou disposto a ser cheio. Até onde eu estou disposto a ser impactado pela palavra profética, pela bênção de Deus. Aí você fala assim, mas eu posso limitar o agir de Deus? Deus não vai obrigar ninguém a nada. Ele está ali para
para entregar, para derramar, para fazer acontecer. Só que tem que ter vasilha. Desanimou, Felipe? Aquilo que a gente estava conversando sobre a dificuldade de ouvir, né, instruções proféticas, porque aquilo ali já se torna um ambiente profético, né? Tudo que está acontecendo é debaixo de uma palavra profética, nada tem lógica. Tudo é o mover profético. E é interessante ver que como os filhos participam, né? Porque envolve a casa, a família estava junto. Eu fico rindo dessas coisas, porque eu acho que às vezes os crentes ficam muito desligados das coisas. Esses dias uma pessoa falou comigo assim: pastor, eu quero abençoar essa pessoa com um carro, o que o senhor acha? Eu pergunto: o que você acha? Ele está pronto? Não estou perguntando se você sabe dirigir, ele está pronto? Responde isso. De uma família falou: pastor, eu quero abençoar essa família com uma casa, aqui na nossa igreja. Eles estão prontos? Estão. Foram lá e presentearam eles. Toma aqui a chave, a partir de hoje essa casa é sua. Isso acontece aqui, a gente não traz ninguém para ficar dando esses testemunhos, que até assim, às vezes é muita coisa, né? A pergunta é: você está pronto? Só que as pessoas vão na igreja, ouvem sobre o reino de Deus e acham que o reino de Deus é sobre compra e venda. O reino de Deus é sobre semeadura e colheita. Entendem isso? De desse uma família me chamou e falou assim: pastor, nós queremos entregar isso para essa família, esse terreno, o que o senhor acha? Vê se vocês estão prontos. Como? Testa eles, vê se eles têm vasilha. E se não tiver, vê se eles têm coragem de levantar e buscar. Você acha que eles buscaram? Não. Aí passou um ano, e aí? E aí, pastor? Eu falei: não, eu pergunto para vocês. Não dá não, né, pastor? Vamos continuar orando. Aí eu falei: e quando você conversa, não, nós estamos trabalhando para a gente comprar isso, comprar aquilo, e está prontinho do lado deles. Eles só tinham que servir e está pronto. Se todo mundo entendesse como funciona o reino de Deus. Pastor, quando a Bíblia fala, né, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Porque se Deus der o melhor dessa terra para um desobediente, ele vai se matar com aquilo. Não vai ser uma bênção para ele, né? Então, o se preparar, o estar pronto para receber, envolve isso, é até um cuidado de Deus, né? Se as pessoas ouvissem mais instruções e fossem obedientes, talvez ficaria mais fácil para elas, né? É porque o azeite... é porque às vezes a pessoa quer ver os tonéis de azeite. Você só precisa ter uma botija e prepara as vasilhas, porque daquela botija é que Deus enche todas as vasilhas. Quando o Felipe fala a respeito de instrução, principalmente em relação à questão financeira, né? A gente sabe que hoje existe um mar de informações, de coaches, de treinamento a respeito de como multiplicar o seu dinheiro. Claro, eles têm as instruções deles, né? E lota, né? Sobre instruções, faz isso, faz aquilo e tal, e às vezes dá certo. Mas é lógico, o que eles estão falando é de acordo com a mente deles, faz sentido. O que eles aplicam é conhecimento humano. E funciona. Pega isso aqui, investe ali, né? Tem essa aplicação, tem aquilo ali. E se você pegar aquela instrução, ok, né? Só que isso parece que esse tipo de informação parece que atrai mais, né? Não, isso funciona, do que se mover no profético, porque mover no profético de fato é pegar a instrução profética e aplicar. Só que a bênção vem. E Deus usa as ferramentas para fazer essa multiplicação também. Agora pense você, um homem ou uma mulher, no profético e com essas ferramentas. Aí ninguém segura, né? Mas o que eu quero que vocês guardem no coração é que nós estamos falando do reino. Pergunta simples: todas as vasilhas foram cheias? Sim ou não? E eles buscaram a azeitona onde para encher aquelas vasilhas?
Deus usou só a botija pequena. Foi como os 5 pães e 2 peixinhos. Ninguém precisou de sair para buscar mais peixe. Mas de onde Deus tirou? Não é de onde Deus tirou. Só recebe. Tem uma questão aqui que volta lá no início. A gente fala muito isso nos nossos encontros de oração, né? Quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu venho, eu aceito a Jesus, a gente precisa refletir no que a gente está fazendo. Porque às vezes eu quero entregar só uma parte. Porque eu acho bonita a oração, eu acho bonito o louvor, eu tenho que entregar minhas finanças, eu tenho que entregar minha alma, eu tenho que entregar o meu corpo. Então, assim, às vezes eu falo assim, não, mas isso eu não vou fazer, porque isso é muito arriscado. Né? Isso é muito arriscado. E se eu perder tudo? O pastor estava até falando sobre isso, né? Eu estou apegado àquilo ou eu estou apegado à palavra profética? Eu falo com as meninas assim, elas ficam até bravas comigo. Você não vai definir quantos filhos você vai ter, você entregou seu corpo. É Deus que vai determinar. Você não vai definir as suas finanças. Se você entregar, Deus que vai determinar. Então, quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu preciso entender que eu entreguei tudo e que agora eu preciso viver debaixo dessa palavra profética. Porque eu entreguei tudo. Não tem assim, agora eu preciso, isso aqui eu tenho que ir com cuidado, isso aqui eu tenho que ser assim. Se existe a palavra, vamos viver em cima dessa palavra. E importante é que a Bíblia é profética. Vou esperar um profeta. Não existe mais o ofício de profeta. Tem a unção profética. Mas quando tem uma palavra rema, uma palavra que Deus disse direto para você, ouça. Então ela pegou aquelas vasilhas e ela não saiu resolvendo, ela foi até o profeta. E agora, o que eu faço com tudo isso? Ele falou o quê? Agora você vai negociar. É o que eu disse agora. E pensa você debaixo de uma palavra profética e ainda sabendo usar ferramentas de negociação. É o que eu disse. O que Deus te chamou para fazer, se prepare para fazer. Venda todo esse azeite. Pague os credores. E viva do resto. É sinal que era muito. Isso se chama abundância. Abundância é mais do que o necessário. Viva do resto. Vamos colocar ponto aqui que não tem como a gente ficar o dia inteiro falando dessa mulher. A segunda mulher com quem Eliseu se encontrou está no versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Agora nós saímos de uma mulher viúva, triste, com medo, né, endividada, e que viveu o milagre, e agora ele encontrou com uma mulher importante. Ela não estava triste, ela não tinha falta de recurso, ela não era viúva, só que a Bíblia diz que ela o reteve para comer pão. Quando ele passava, ela parava ele para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Ela parou ele uma vez para comer pão, então todas as vezes ele parava para comer pão. Pastor Tiago. A palavra de Deus diz que o alimento sólido é para os adultos, a qual pelo exercício constante tornam-se aptos a discernir o bem e o mal. Eu acho que a maturidade nos faz enxergar em quem está a unção para discernirmos, porque às vezes a gente não consegue discernir nas mãos de quem ou em quem está a voz profética, né? Nos dias de hoje, como o pastor falou, não existe ofício, mas Deus usa pessoas hoje com a voz profética. E eu acredito que nesse momento essa mulher teve esse discernimento, mesmo ela tendo a abundância, mesmo ela tendo o suficiente para a vida dela, ela sabia que na mão daquele homem tinha algo. Isso precisa de discernimento.
Quantos de nós, né? Às vezes estamos distraídos e não percebemos que uma voz profética está passando pertinho de você. Às vezes está tão próximo que você nem percebe. Às vezes vai na sua casa, você recebe uma pessoa que tem uma voz profética na sua vida e nem percebe. E essa mulher, ela estava bem atenta, né? Eu acredito que o discernimento dela estava bem apurado. Glória a Deus. Maria Emília, a primeira mulher foi alimentada pelo profeta. A segunda alimentava o profeta. E é tão profundo isso, pastor, que a gente vê que aqui diz que ela era uma mulher rica, abastada, e ela não pedia nada em troca, mas ela tinha o desejo no coração de cuidar daquele homem de Deus. Ela reconhecia que Deus era na vida daquele homem, e ela queria cuidar daquele homem de Deus. Ela não queria nada em troca. E nem precisava de nada. E nem precisava de aparente. nada. Tanto que no versículo 9 ela diz para o seu marido: eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Você que está aí, você consegue perceber quando uma pessoa assim, essa é uma santa mulher de Deus, esse é um santo homem de Deus? Ou a gente encontra esse tipo de gente hoje ainda? Fala, Felipe. A gente encontra, com certeza. Só que é igual o pastor Tiago estava falando, né? Não são todos que encontram, porque as pessoas não sabem reconhecer isso. São características diferentes, né, do que as pessoas geralmente valorizam, né? Porque justamente o que ela destacou dele foi ser um homem santo e um homem de Deus, que geralmente, socialmente falando, não são as características que mais destacam as pessoas, né, hoje. Então, para notar isso, as pessoas têm que ter um olhar diferente, né? Sim. Às vezes a gente senta para comer junto, né, Felipe? Faz tempo que a gente não come lá na sua casa, mas... Não, faz tempo não, tem um mês, né? Não, mas faz tempo, um mês? Você percebe que quando você senta para comer com as pessoas, vocês conhecem ela, não é? O que ela fazia sempre com Eliseu? Senta para comer pão. Cumprimentar aqui na igreja é uma coisa, e comer pão junto. À medida que ela sentava para comer com ele, ela percebeu uma coisa: o jeito dele falar, o jeito dele comer, o jeito dele sentar, o jeito dele entrar aqui dentro de casa, o jeito dele sair daqui dentro de casa. É um santo homem de Deus. Quantos aqui que vão no restaurante e oram na comida, com todo mundo olhando? E quantos têm vergonha? Tem uns que fazem assim, ó. Eu fui almoçar com uma pessoa, uma irmã em Cristo, uma empresária, ela queria conversar um pouco, junto com o seu sócio. Aí eles sentaram e eu estou, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe tudo que for colocado nessa mesa, abençoe esse alimento, abençoe a pessoa que está nos servindo, tal. E eu abri a boca, eles estão tchap, tchap, tchap. Eu falei: vocês não oram não, seus crentes? Eu vou orando e vou comendo. Eu falei: vocês têm vergonha de orar aqui, né? Gente, aquela mulher disse que ele era um santo homem de Deus à medida que eles comiam pão juntos, dentro de casa, ou visitando alguém. Eu visitei um casal aqui em Santa Maria, e eles são vizinhos de uma pessoa que era da nossa igreja. Deus quis abençoar outra igreja, né, e ela foi para lá, porque ela falou assim: pastor, essa pessoa xinga o dia inteiro, era crente mesmo da igreja do Senhor. Eu falei: agora não é mais não. Pastor, bate nos meninos, xinga o dia inteiro, e depois que xinga, liga umas músicas altas aí, é de crente, mas as coisas que eles falam, parece que eles ficam com espada, ela e o marido. Isso já tem muito tempo, tá, gente? Tem uns 5 anos. E um dia eu falei com ela na igreja, falei:
Falei, pessoa. Pessoa, vou falar pessoa, né? Que aí você não vai saber se é homem ou mulher. Você não pode fazer o que você está fazendo. Eu falei, o que é que eu estou fazendo? Você está querendo profetizar para as pessoas, ministrar na vida das pessoas, mas em casa você é tipo um demônio. Seja uma santa pessoa de Deus em casa. Fica tentando mostrar a santidade aqui. Foi por isso que ela foi embora. E foi embora, ficou com raiva de mim, mas eu precisava falar como pastor. Você precisa sentar no seu banco e seja uma santa pessoa de Deus. É difícil, né? Igual a gente, casado, família. É no dia a dia que os seus filhos vão dizer assim: meu pai é um santo homem de Deus, minha mãe é uma santa mulher de Deus. Ou dizer, sei, te conheço. E ela falou assim: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, ele possa se recolher ali. Quem não quer uma pessoa santa de Deus próximo? Quando ela percebeu que era um santo homem de Deus, eu quero próximo de nós. Eu vou cuidar dele. Que coisa! Além de pão, eu vou dar um lugar para ele descansar. Tem gente que nunca se preocupa com o descanso do profeta. Mas quando as pessoas têm discernimento, fala assim: não, eu vou cuidar deste profeta, eu vou cuidar de quem pode orar para que aconteça milagres na minha vida, eu vou cuidar de quem pode ministrar para que nasça milagres, eu vou manter vivo quem pode orar para que eu possa continuar vivo. Ela honrava ele com pão, honrava ele agora com um quarto, e de repente o profeta: ela cuida bem de nós, que posso fazer por ela? Isso é interessante, pastor, e é bem observar, porque a voz que você ouve vai te dar o seu destino, e nesse momento eu acredito que muitas vozes poderiam permear as pessoas que estavam ali ao redor. Primeira voz: está aí essa mulher puxando o saco do profeta, está aí essa mulher aqui, ela acha que ela vai fazer alguma vantagem levando ele para dentro de casa. Por que essa mulher está fazendo isso, puxando o saco desse profeta? Não, ela enxergava. Por outro lado, alguns poderiam pensar: o que esse profeta aí está se aproveitando dessa mulher rica? Porque esse profeta, ele está se aproveitando dessa mulher rica, sabe que ela é rica e está indo para lá. E se essa pessoa ouve essa voz não é de Deus. Aquele homem está ali porque ele foi honrado, e ele está ali porque a mulher crê que Deus pode derramar alguma coisa através da vida daquele homem. Da mesma forma que a mulher viúva, que não tinha recurso, cria que o profeta poderia derramar algo na vida dela, aquela mulher rica também. Só que quem vê de fora, vê o quê? Uma mulher que está puxando o saco do profeta, e um profeta que está se aproveitando da riqueza da mulher. Só que se você ouvir a voz errada, se nós ouvirmos a voz errada, vai entrar em desonra. Mas se entendermos o que aquela mulher estava fazendo, quando ela entendeu, ela honrou. Aí o profeta falou o quê? Eu sei o que eu vim fazer aqui, eu vim entregar algo do Senhor para a sua vida. Na verdade, era Deus cuidando do profeta através da mulher, e cuidando da mulher através do profeta. Mas tem que ter sabedoria, tem que ter sabedoria para entender. Relacionamento. Tem que ter discernimento e sabedoria para entender. Sobre relacionamento com Deus, a gente precisa entender sobre relacionamento com Deus. E tem essas coisas, é Deus cuidando dos dois, né? Sim. Gente, Geazi falou assim: não tem filho. Foi nesse momento que ele liberou uma palavra. A coisa mais importante para vocês quando vocês estão num culto é dizer: Deus, a palavra rema, qual é a palavra para mim hoje?
Pode ser que Deus tenha uma palavra para você na semana, ou uma palavra do ano, ou uma palavra para você, porque vai ser aquela palavra, né? Deus tem uma palavra para você. Você tem que orar e buscar Deus. Às vezes, por exemplo, às vezes até para morar, onde eu vou morar? Não, eu preciso de uma palavra. Se Deus me der uma palavra, eu sei que eu posso começar a juntar as vasilhas, que Ele vai encher de azeite. Eu só preciso de uma palavra. Uma palavra. Qual é a palavra que Deus tem para mim? Igual aqui de manhã. Qual é a palavra? Porque o que eles disseram aqui, aquela mulher, ela honrou o profeta. Aquela mulher, ela simplesmente olhou para ele, parou ele e colocou ele para comer pão. Ele é o profeta. Depois ele parava para comer pão. Ela o respeitou. O respeito é a semente do acesso. Quando alguém te respeita, você abre a porta para ela. Ele era um profeta respeitoso. Qualquer pessoa que respeita você, você abre a porta do seu carro e dá carona para ela. Você abre a porta da sua casa e dá café para essa pessoa. É ou não é? E o contrário também é verdadeiro. A pessoa que não te respeita, você não põe ela dentro da sua casa. Você não põe dentro do seu carro. Você não quer nem conversa. E assim que havia um respeito entre eles, então abriu a porta. Respeito abre porta. A honra abre porta. Abriu a porta, como eles comiam pão junto todos os dias. Quando você tem respeito, o respeito é a semente do acesso. Quando você tem acesso, você começa a ter intimidade, porque acesso é a semente da intimidade. Quando você começa a comer pão com uma pessoa todo dia, essa pessoa permite que você come outro dia, você começa a ter intimidade. Você começa a rir junto. Você começa a ter tranquilidade para comer junto. Aí vocês começam a compartilhar coisas juntos, até defeitos. Aí a pergunta é: você tem coragem de passar a linha da intimidade? Porque aí gera a linha do favor. A intimidade, ela gera favor. Porque quando você tem intimidade com uma pessoa, aí você é muito próximo dessa pessoa, a pessoa aniversariou, você, meu Deus, o que eu faço por essa pessoa? O que eu faço para essa pessoa? Você nasce um desejo em você de gerar um favor na vida dessa pessoa. Agora, quando você corta a intimidade, você está cortando o favor. Você pode ter relação de negócios, mas não relação de intimidade, porque a intimidade gera favor, e favor traz para a sua vida o que o dinheiro não consegue trazer. De repente ele olha: eu preciso gerar um favor na vida dela. O que ela não tem? O que ela não tem? E Geazi, ela não tem filho. Jesus disse um dia assim: quando você recebe um profeta e honra ele na qualidade do profeta, você recebe galardão do profeta. Que galardão? Um presente, um favor do profeta. E agora o profeta ia gerar um favor para ela. E o que ele disse? Pode ir, Felipe. O que ele disse para ela? E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Vamos chamar esse menino de O Milagre. Como é que chama o menino? O milagre. Então ele falou assim: olha, dentro de um tempo você vai ter um milagre. Ele gerou um milagre na vida dela. Ela não podia ter filho, ela não tinha filho. Aí o milagre nasceu. Agora ela estava com um milagre nos braços. Ela não estava buscando, ela não pediu. Só que a intimidade com o profético gera favores que você não está buscando. Pode falar no microfone. Ele está cochichando comigo. É porque é impressionante que esse tipo de milagre na mente dela, ela nem cogitava. Ela tinha de tudo.
E ela não ficou assim, eu vou receber esse profeta aqui, que vai que ele ora por mim, para eu ter um filho. Ela não gerou essa expectativa, ela simplesmente honrou. Simplesmente honrou, tratou, sabia que ele era homem de Deus, mas ficou assim, vou tratar bem aqui, que daqui a pouco ele libera um negócio para mim. Não. Ela ficou, e quando falou do filho, ela, não, você tá zombando de mim. Não... É como se ela estivesse falando assim, ó, eu não estou te pedindo nada. Eu não estou te pedindo nada. Eu falei, não, você vai ter o milagre. O profeta até pergunta para ela, né, o que eu posso fazer. E ela, assim, semana passada, acho que foi semana passada, o senhor até falou sobre ser missionário em Nova York, né? Até apareceu um tanto de missionário que eu nunca tinha visto aí, na Europa, mas às vezes é mais difícil nesses lugares do que nos lugares com necessidade, porque você chega para uma pessoa dessa e pergunta, o que eu posso fazer? Uma pessoa que já é abastada, que já tem... Ela respondeu, não, minha família cuida bem de mim, eu não preciso de nada, não. Eu conheci um pastor em Portugal, que ele pregando lá, pastor, foi numa região, e ele chegou para a pessoa e falou, olha, Jesus pode transformar a sua vida. E a pessoa bem abastada, né? Falei, Deus pode transformar e mudar a sua vida. Aí ele falou, assim, deixa Jesus quietinho um pouquinho, que tá tudo tão bom, né? Então... Não, porque estava muito bem na vida dele. E ele contando, falou, rapaz, na África, você chega lá, o pessoal está, né? Jesus pode transformar a sua vida. Vê aquele monte, né? Você está com a vida toda perdida, né? Então, às vezes, na África, você fala, Jesus vai transformar a sua vida. Vem um monte. E lá na Europa? Jesus vai transformar a sua vida. Não, né? Está muito bom, né? Deixa quieto, né? Sim. Quando a mulher ouviu o profeta falando assim... Nesse tempo da vida você vai ter um filho. O que ela disse para ele no versículo 16? Homem de Deus, não minta para mim. O que ela estava dizendo? Isso é uma mentira. Não pode ser verdade. Eu acredito que é uma fala de alguém frustrada, que tentou e não conseguiu. E talvez ouviu até profetadas. E é legal quando frustra que ela é muito rica. Se ele falasse, olha, Deus vai te dar mais fazendas, amém. Deus vai te dar mais negócios, amém. Não, falou uma coisa que não estava no contexto. Essa parte da palavra profética, queridos, é a nossa parte. Porque quando nós estamos, talvez frustrados, ou talvez, não, isso aqui é impossível. Era impossível aquela mulher pagar as contas, e agora é impossível essa mulher ter filhos. O que ela diz para o profeta? Não minta para mim. Não mintas para mim. Só que ela não estava falando com qualquer um. Agora foi gerado um favor profético na vida dela, porque talvez você já até parou de buscar o que você buscava, porque acha que agora se alguém falar, vai ser uma mentira. Você talvez até parou, falou assim, não, eu estou bem, estou abastado, tem isso, agora eu posso fazer uma casa para o profeta, não preciso de casa. Eu posso dar de comer para o profeta, não preciso de ninguém me dar de comer. Eu não preciso de azeite multiplicando, eu não preciso de casa, eu não preciso de pão. Ela não precisava de nada disso, e nem precisa orar por mim. Uma pessoa me disse isso um dia. Nem precisa orar por mim. Eu só estou contando isso aqui. Vocês já ouviram isso? Não ore por mim. Não faz isso. Porque aquela mulher fez a mesma coisa. Homem de Deus, não minta para mim. Eu não preciso de pão, eu não preciso de casa, porque eu estou te dando pão, eu estou te dando um quarto. Eu não preciso de nada, deixa só eu cuidar de você. As pessoas falam isso às vezes. Mas tem algo que você abandonou, que o favor de Deus pode trazer para a sua vida. Tem algo que você abandonou, você se frustrou, você ouviu até alguém, não era Deus falando e falou em nome de Deus, e você deixou para um lado. Aí o que tem que fazer?
Primeiro, trabalhe no nível de entrar em intimidade com Deus e no mover profético. E a qualquer momento, Deus libera uma palavra de favor. E a Bíblia diz que, mesmo ela acreditou? Ela acreditou? Não, mas ela honrava o profético. Ela concebeu. Talvez aqui entrou mais uma vez, como entrou lá atrás na mulher do azeite, o medo de se frustrar de novo, né? Talvez já estava tão frustrada, ela falou: meu Deus, mais uma vez eu vou ouvir uma palavra. E para algumas pessoas não é fácil. É fácil? Quer ver como que não é fácil? Ela não pediu milagre, ela não pediu filho, Deus colocou um filho no ventre dela, ela gerou um filho, e em seguida o filho Morreu. Agora o milagre morreu. Pensa, vou voltar na mulher do azeite. O azeite que encheu as vasilhas era um azeite prensado pelos homens? Ou era resultado de uma porção de azeite? Ou seja, ou era um azeite multiplicado por Deus? Então era resultado de milagres. Ouçam-me, homens de Deus, mulheres de Deus, ou sua vida é resultado das suas mãos, ou sua vida é resultado de milagres. Aquela criança era resultado de milagre, por isso nós colocamos o nome dele de o milagre. A quem pertence o milagre? A Deus. E a Bíblia diz que aquele menino estava com o pai, e de repente ele falou: pai, minha cabeça dói, minha cabeça dói, minha cabeça dói. E aquele pai mandou um dos servos leva até a mãe dele. E a Bíblia diz que ele chegou e ficou nos joelhos da mãe, até que o milagre morreu. Como é que se comporta no momento desse? Falam comigo. O desespero é a porta para a murmuração, né? Então, naquele momento ali, ela tinha todos os argumentos humanos para murmurar. Coisas do tipo: eu não falei que eu ia me frustrar, eu não falei que isso ia dar errado, né? E ela se posicionou. Ela foi reclamar com o marido? De forma nenhuma, ela se posicionou. E isso também, pastor, é ilógico. Você está dentro de uma casa. Quantos de nós, se um filho, né, que foi gerado por um milagre, daqui a pouco esse filho morre. Gente, humanamente, fala as mulheres aí, humanamente, não ia desesperar? Fala a verdade. Não ia desesperar, gritar, ficar louca, arrebentar a casa. E morreu no colo dela. Sim, aquele momento aqui, qual a atitude? A atitude é entrar em luto, em depressão, e aqui, acabou. A minha vida acabou, não é? Mas não, essa mulher, ela não se moveu dessa forma. Ficou até meio-dia e morreu. Quando o menino morreu, ela não contou para ninguém. Colocou na cama onde o profeta dormia. E ela não saiu gritando: meu menino morreu. Ela foi até o profeta para avisar para ele: o profeta, o milagre que se ministrou, o milagre morreu. Nem te pedi. O que fazer quando o milagre morre? Ela simplesmente subiu, colocou ele lá, né? E ela foi, olha no versículo 25: partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus no Monte Carmelo, e quando viu o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Tudo vai bem. Meu Deus. Isso é símbolo de quê? De fé. Só que aqui tem uma coisa interessante aqui. E às vezes a gente faz isso, né? A gente fala com todo mundo, porque
Geazi não era a pessoa que poderia resolver o problema dela. Não é que ela mentiu para ele. Aí, algumas pessoas leem o texto e falam assim, nossa, ela mentiu, né? O filho dela morreu e ela fala que está tudo bem. Geazi não era a pessoa que poderia resolver o problema dela. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente fala com todo mundo, menos com quem pode resolver nosso problema. Muito mais. Às vezes, quando a gente está com problema, a gente está procurando alguém, esperando assim, pergunta como é que eu estou? Eu preciso contar para você, porque o profeta veio na minha casa, orou, recebeu o milagre, agora o milagre morreu e cadê ele? Essa pessoa vai resolver? Está procurando alguém, mas eu devo procurar alguém? Não, procure a pessoa certa. Aí, o que diz aí, pastor Tiago? Versículo 29. Peraí, pastor. Me perdi. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o seu bordão, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Que a Maria Emília disse, ela discernia quem era Eliseu e quem era Geazi. Pergunto para vocês, Geazi carregava o que Eliseu carregava por dentro? Sim ou não? Não. Geazi tinha a autoridade que Eliseu tinha? Como é que funciona isso, Felipe? As pessoas não devem ser... Volta à conversa que o senhor já falou, né, pastor, sobre a diferença do sábio e do tolo. Quem reconhece todo mundo da mesma forma pode ser chamado de tolo, porque um sábio sabe diferenciar as coisas, né? Alguém que age com sabedoria sabe reconhecer a diferença nas coisas. E mesmo que pode ser que todas as vezes que ela tinha visto Eliseu, talvez já estivesse com ele, né? Ele acompanhava Eliseu por onde quer que ele fosse, mas não era a mesma coisa, não era a mesma pessoa, né? Sim, eu creio, pastor, que as pessoas podem se mover humanamente, né? E está tudo certo, ou se mover por princípios, né? E Deus se move por princípios, né? Como o senhor mesmo falou, tem gente que pode trabalhar como compra e venda, mas o reino é base de semeadura e colheita. E quando Deus determinou algumas questões na palavra sobre unção, existem algumas unções que são específicas. E não foi na vida de todo mundo. Por exemplo, quantos Sansão teve na Bíblia? Quantos? Só um. E ele tinha aquela unção de força. Ah, não, você é forte igual Sansão. Eu falei, não, quem tem a unção de força é Sansão. E naquele momento, né, a unção de Deus estava na vida de Eliseu, não estava na vida de Geazi. Então, às vezes, eu acho interessante, pastor, porque até no Novo Testamento, quando o Filipe estava lá, né, em Samaria, ou estava lá naquele mover profético, foram perguntar se eles já haviam recebido o Espírito Santo. Eles falaram, não. Chegou até o povo de Jerusalém, não receberam, não. Então, Pedro, João teve que sair de um lugar. Gente, eles saíram de um local como se fosse daqui para Vitória, a pé. Agora, não era mais fácil? O evangelista estava lá, pastor. Não era mais fácil ele impor a mão sobre aquele povo e eles receberam o Espírito Santo? Não era mais fácil, sim ou não? Só que eles tiveram que ir lá, em loco, botar a mão, porque a unção estava sobre a vida daqueles homens. Então, acredito de verdade que a gente precisa discernir aonde está a unção específica. E mais, eu participei de algumas vezes, estar com pessoas, pastor, que tinham um jugo que não quebrava. E eu entrei, sou pastor, né?
Eu entrei em jejum, entrei em oração, falei, vou quebrar esse jugo. E orava, e orava, e orava, e nada. Sabe o que é nada? Nada acontecia. E eu comecei a orar novamente, jejuar, e nada acontecia. Eu falei, Senhor, por que não quebra esse jugo? Ele falou, a unção para quebrar esse jugo não está na sua mão. Eu falei, então está na mão de quem? Aí veio um pastor visitar a gente, de uma nação aí, né? E Deus falou, a unção está na mão dele. Eu falei, o que eu faço, Jesus? Só promove o encontro do jugo com a unção. E o dia que eu vi os dois apertando a mão, eu vi o jugo sendo quebrado. Então acredito que aquela mulher sabia que tinha uma unção específica na vida daquele homem. Ela discerniu. Eliseu falou assim, Geazi, pega o bordão, vai lá e coloca o meu bordão em cima do menino. Olha só, se você encontrar alguém, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, não responde para ninguém, coloca o meu bordão no rosto do menino. A mãe do menino olhou para Eliseu, não. Ele até pode ir, eu só saio daqui com você. Geazi, não tem o que o meu menino precisa. E ela disse, viva o Senhor e viva a tua alma, não vou te deixar. E é interessante, pastor, que ela vai atrás, esse discernimento mostra a unção que estava sobre ele, porque se você lê os versículos ali anteriores, quando ela chega, né, o profeta percebe que ela estava perturbada, só que ele fala com Geazi, eu não sei o que está acontecendo, vai lá e fala com ela. Só que ele não sabia também. Não é que o profeta vai saber de tudo, né? Ele mesmo chega a dizer assim, Deus não me revelou o que você estava passando. Exatamente, mas ainda assim, essa unção estava sobre ele. Estava sobre ele. Primeira coisa, ela poderia ter enviado a um mensageiro para buscar Eliseu, ela não enviou. A Bíblia diz que ela falou com o marido assim, manda alguém arrumar o animal, que eu vou lá. Ela montou no animal e a pessoa guiou ela até lá. Às vezes a gente precisa de alguma coisa e não levanta do lugar. Fica esperando. Mesmo caso do azeite, né? Hã? Mesmo caso da mulher do azeite, teve que se mover. Vai e busca vasilha. Ela se levantou e foi buscar o profeta. Um busca vasilha, outro busca o profeta. E possivelmente ela sabia que o profeta não ia. Mas se ela estivesse ali, ela falou, só saio, né? Eu não vou te deixar. E a Bíblia diz, então ele se levantou e a seguiu. Versículo 30. Uma coisa muito importante. Muito importante. Você precisa se levantar e se mover no profético. Você precisa se levantar e parar de ficar esperando no ninho. E outra coisa, não precisa ficar todo mundo orando por você. Você tem que saber se quem está orando por você é Geazi ou se é Eliseu. Porque Geazi pode até orar só para vir falar com Eliseu que não deu certo. Não, nós estamos um grupo orando lá na minha casa e tal. Como é que é isso? Não, nós estamos orando 24 horas. Ok, mas sob que autoridade? Tem uma palavra profética? Tem uma autoridade espiritual nisso aí? Não é? Isso é muito importante. Ela viu o milagre chegar, ela viu o milagre morrer, só que ela queria um milagre de volta. Interessante aqui, pastor, que ela permaneceu, porque a gente, humanamente falando, a morte é o fim. E ela permaneceu até depois do fim. Ela se levantou mesmo depois do fim e continuou a buscar. Muitas vezes, né, na nossa vida, a gente, ao longo do tempo, vê de fato Deus fazendo um milagre na nossa vida, em qualquer área. E de uma hora para outra esse milagre morre. Ah, morreu. Deus só fez aquela vez, aconteceu um milagre, Ele não vai fazer de novo, né? O milagre de novo, mas já morreu, né? Deus fez na minha vida, aconteceu na minha vida aquele milagre, conta até testemunho do milagre, né, pastor?
até conta testemunho do milagre que Deus fez, seja na vida financeira, seja na vida emocional, né? Deus fez um milagre. Daqui a pouco os problemas voltam. E voltam os problemas financeiros de novo, e volta o problema emocional de novo. Não, ele fez, mas será que faz de novo? Ela não desistiu. O milagre morreu no colo dela. Ela foi atrás do profeta. E a Bíblia diz que quando o profeta chegou na casa dela, ele não foi direto no menino. Ele ficou fazendo o quê? Versículo 35. Andando para lá e para cá dentro de casa, esperando Deus falar a hora de subir. E ele ficou andando de uma parte para outra até o momento de tornar a subir. E quando ele subiu, deitou sobre o menino. E então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E quando ela veio, toma o seu milagre. Nós colocamos o nome de menino de milagre. Pastor, isso acontece com todo mundo? Eu falei, não. Deus tem casos com cada pessoa. Deus tem casos. Nós finalizamos aqui. E depois, em seguida, no meio daquela fome toda, os filhos dos profetas foram buscar ervas. E um deles pegou uma erva mortal e colocou na panela. Quando eles foram comer, um gritou: tem veneno na panela. Então Eliseu pegou farinha, jogou na panela. Um homem de Deus, quando ele está em ação no profético, não quer dizer que a gente não vai ter problema. A primeira mulher era viúva, viu seu marido morrer, cheio de problema. A segunda mulher não tinha filho, viu o filho, mas viu o filho morrer. E agora, no meio dos profetas, tinha veneno na panela. O destaque é que o homem de Deus mudou a atmosfera do lugar em todas as ocasiões. Com uma botija de azeite, multiplicou o azeite. Com uma mulher que não faltava nada, Deus trouxe o favor e trouxe o que ela não mais pedia. E depois veio a morte e também ela viu a ressurreição. Tudo aponta para Jesus. Jesus que não deixa faltar nada. Jesus que ainda faz milagres. Jesus que libera favor sobre nós. E quando Eliseu colocou a farinha na panela, o veneno cessou. É que era símbolo da palavra, símbolo do poder de Deus, né? Até as coisas mortais deixam de ser mortais quando Deus está presente. Então guarde essa palavra, guarde isso no seu coração, e que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém?